En un minuto estaremos dando inicio a la conferencia. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta conferencia. Les estamos dando la bienvenida en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de la Universidad Nacional de México y de la Universidad del Norte de Barranquilla, dándole las gracias y la bienvenida de nuevo por estar presentes. El día de hoy, en este seminario en Ciencia aplicada a los yacimientos, vamos a presentar los códigos de recursos y reservas y la necesidad para las buenas prácticas en la industria minera. Tenemos como invitado el día de hoy al geólogo Alessandro Enrique Medeiros Silva, quien en este momento se desempeña como director senior en la evaluación de recursos para la empresa Anglo-Gold Ashanti y tiene responsabilidad pues todos los proyectos en las Américas. El geólogo Alessandro es egresado de la Universidad de Sao Paulo y tiene una maestría en la Universidad de Campina. Tiene experiencia en varios proyectos, desde las fases de iniciales, la parte operacional y la parte de producción en las regiones de las Américas, y actualmente es miembro y presidente del Comité de Registro Profesional de la Comisión Brasilera de Recursos y Reservas, actuando en el comité desde el año 2016. Entonces damos la bienvenida pues a Alessandro Medeiros, quien muy gustosamente aceptó estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar con todos ustedes acá desde Brasil. Les pido perdón por el español, que en algún momento va a fallar, pero voy a hacer el máximo para hablar en español o portuñol. Y si alguna cosa no me comprenden, la presentación está en inglés, así que se puede consultar. Y después de la presentación, si ustedes tienen preguntas o quieren hacer alguna pregunta o sacar alguna duda, yo estoy a su disposición. Yo creo que puedo empezar con la presentación ahora, ¿no? ¿Ok? ¿Se puede ver? Ok, perfecto. Ok, arrancamos entonces. Esta presentación es una actualización de una serie de presentaciones que yo hice en Colombia en el año 2016, cuando Colombia retomó su paso a ser miembro de CRIRSCO, que es el Comité de Reporte Internacional de Recursos y Reservas. Essa misma presentación fue hecha en la Sociedad Colombiana de Geología, en un evento llamado Miércoles de la Geología. Yo la actualicé desde 2016 hasta la fecha. La primera reflexión que yo trago es el porqué de la minería.
Esta es una figura clásica de la necesidad de minerales representada por un niño o un bebé norteamericano. ¿Cuánto de minerales y cuánto de minería se va a necesitar para que este niño se desarrolle ao longo de toda su vida? Entonces, ahí está la necesidad de muchos elementos, muchos minerales. Recién se agranda mucho la demanda por minerales que son necesarios para la fertilización, alimentación, mucho de insumos electrónicos y otras necesidades. Así que la vida moderna está atrelada ou está colgada em la indústria mineral. Esta é uma figura clássica que se apresenta acá em Brasil, quando estudamos a geologia, mostrando que sua casa vem desde a mineria. Todos os insumos para a construção, em la maioria das vezes, vêm de la mineria. Aí estão os minerais, a cadena, muitos representam valor, muitos representam qualidade de vida, condições para a indústria de altíssima tecnologia, os teléfonos, as diapositivas elétricas, os autos, mais recente, os autos elétricos. Então, é um mundo que depende da mineria. Assim que a mineria deve ser responsável, deve ser ativa, deve generar valor a las comunidades, pero ante todo, o mundo se la necessita. Agora entramos em la parte propriamente dita de los códigos de recursos e reservas. Já há princípios e documentações desde 1909 em la mineria de Estados Unidos, em las zonas de Nevada e Califórnia, com os princípios de la mineria de Hoover. Aí depois LEF, também em Estados Unidos. Em 1947, United States Geological Service generou um sistema de classificação preliminar. Em 1972, a Caja de McKelvey. Em 75, a de ONU. Em 1980, uma atualização de USGS. Em 1981, é a primeira guia que descreve como deve ser um reporte de recursos e reservas para as companhias de mineria que estão registradas na Bolsa de Valores de Nova York. Em 1989, um pouco mais técnico e um pouco mais prático, surgiu o JORC Code, e aí depois eu vou explicar um pouco melhor por que da necessidade e por que se criou o JORC Code. Em 91, o SME Guides. Em 1994, com muitas iniciativas nacionais, surgiu o CRISCO, com a intenção de ser um comitê internacional para os reportes de recursos e reservas. Em 2001, a normativa canadense, o National Instruments 4301, este serve para as bolsas de valores de Toronto. De 2012 a 2015, muitos países generaram seus próprios códigos e aderiram ao CRISCO. Esses foram os membros mais importantes hasta 2015: Austrália, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Europa e Chile. Em 2015, houve a inclusão de Rússia, Brasil, Mongólia. Em 2016, salió el comunicado oficial que Brasil era membro de CRISCO. Em 2016, também entrou Cazaquistão. E hasta a fecha de 2019, ou agosto de 2019, também se tornaram membros de CRISCO Colômbia, Turquia e Indonésia.
Esta sería un diagrama de cómo la evolución de los códigos de reportes de recursos y reservas se desarrollan a lo largo del tiempo. Yo empecé acá con la box McKelvin de 72 hasta el hoy, donde tenemos los nuevos miembros acá. Colombia se tornó miembro en 2018 y las dos más nuevas actualizaciones que tenemos son de Society of Mining and Metallurgy and Exploration de Estados Unidos, SMI, y la nueva norma, que sería una actualización del Guide 7, la normalización SK 1300. Entonces, el año pasado hubieron conferencias, porque ahora la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Valores de Nueva York, va a adoptar el padrón CRISCO, o los Códigos Internacionales de Recursos y Reservas, representado por la National Reporting Organization, SMI, de Estados Unidos. E, basicamente, eles agora vão ter a condição de estar em la Bolsa de Nova York, reportando-se com o mesmo padrão internacional. Então, agora, para a Bolsa de Estados Unidos, se pode também reportar recursos. Antes, solamente se reportavam reservas, e agora também eles solicitam a figura do profissional competente ou o qualified person. Então, aí foi uma conferência que depois nós tivemos acesso como membros de SMI, só para ver que a atualização foi hecha desde a apresentação de 2016 até hoje. Então, alguns eventos problemáticos que se generaram na indústria mineira, há alguns pré-BRIEX, mas eu creio que o BRIEX seria o ponto clave aí do cambio e da necessidade de ter uma diapositiva técnica ou uma normativa técnica que justamente organize os códigos de recursos e reservas e se los ponga em formato único a nível mundial. São alguns eventos que passaram e há alguns prévios. Se há em literatura alguma descrição dizendo que os primeiros eventos de fraudes em recursos e reservas se passaram no ano 1937 com diamantes em Sudáfrica. Esse evento BRIEX seria um evento bastante representativo. Há uma película sobre este evento e basicamente foi um depósito que se generou em Indonésia e que se lo venderam em la Bolsa de Toronto a um preço exorbitante, um preço muito alto, e depois se confirmou que o depósito simplesmente não existia. Aí depois disso, a normativa JORC vino a tentar coibir esse tipo de prática. Então, aí há alguns outros eventos com petróleo também, o caso de Shell em 2002. Basicamente, os projetos e o desenvolvimento da indústria mineira ocorre entre os desenvolvimentos mineiros e os fundings, que são os inversionistas, que põem capital, e podem ser de diversas formas aí representadas acá nestes círculos. Basicamente, a única forma que há de comunicação e de interlocução entre os dois, entre a indústria e quem se la provee os fundos, é informação confiável. Então, aí são as tapas de los principais códigos. Basicamente, eles são muito semelhantes entre si. Há algumas particularidades entre os códigos e eles respeitam as características da indústria mineira local, como, por exemplo, em Colômbia é muito importante o tema carvão e o tema esmeraldas, ou gemas, pedras preciosas. Então, há um capítulo todo dedicado à la esmeralda e à forma de reportar. Este seria o mapa
mais atual das National Reporting Organizations, ou NRO, que são as afiliadas de Crisco em cada país. Acá está a Colômbia com a CCRR, que se convirtió en miembro de Crisco en el año 2018. Entonces, estos mapas de operaciones de algunas de las compañías como AngloGold Ashanti y Rio Tinto. En ese momento, AngloGold tenía 17 operaciones en 9 países y 4 regiones, 3 proyectos en Colombia. El caso de Rio Tinto, en ese momento tenía 30 operaciones, 65 competent persons. Entonces, imagínate si cada una de las operaciones o cada uno de los competent persons generase su propio reporte con su propio estándar. Imagínate cómo sería difícil de la compañía hacer la gestión de los reportes de la información sin un formato único. Entonces, para las compañías es muy importante que se utilicen los estándares de recursos y reservas, y para la comunicación con los inversionistas y con el mercado, es muy, muy importante que se hable en un único lenguaje. Estos son los 3 principios que están en todos los códigos, que son la transparencia, la materialidad y la competencia. La transparencia requiere de una entidad pública o que haga un reporte público o privado que provenga la información suficiente y que la presentación sea clara, sea directa y que no te genere ningún sesgo, ninguna ambigüedad. La materialidad dice que todo lo que usted reporta tiene que tener una relación física con tus datos, con lo que está en campo, y debe ser fácil, debe estar bien almacenada, debe estar bien organizada, debe ser reproducible, debe ser auditable, debe ser fácil de encontrar y fácil de reproducir. La competencia sería la forma como que uno demonstra sus datos de forma transparencia y material. Yo tengo la costumbre de decir que si usted tiene esos 3 pilares, la ética viene como premio. Este sería un diagrama estándar de recursos y reservas. Sería la primera figura de todos ellos. Y ellas son muy, muy parecidas. Básicamente, los recursos minerales son inferidos, indicados y medidos de acordo com o aumento do nível de confiança geológica. Hoy dia, a maioria de los códigos trae uma frase que é a razonabilidade técnica e econômica de extração, ou Reasonable Prospect of Economic Extraction, que diz que desde a categoria de recurso já deve estar comprovada sua viabilidade econômica e técnica. Então, aí, ao largo da apresentação, eu vou trazer uns exemplos mais de como essa viabilidade técnica pode ser comprovada não somente para o recurso, mas também para as reservas. E aí, acá, neste eje, a consideração de los processos de mineria, metalurgia, económica, el marketing, los aspectos legales, ambientales, la infraestructura, la licencia social, los factores gubernamentales, todo lo que se hace necesario para que un emprendimiento minero sea viable. Acá, la correspondencia entre recursos y reservas es que recursos indicados se pasa directamente a reservas probables. Recursos medidos podem ser convertidos em reservas provadas ou prováveis. Muitas vezes, esta seta acá, que passa de recursos medidos a recursos prováveis, significa que você tem alta confiança geológica, mas todavia não tem alta confiança em los desenhos e em la condição que todos os recursos que são medidos vão ser convertidos em
reserva aprovada. Então, aí está esta seta que liga os medidos a los prováveis. Adentro de los membros de Crisco, aí entrando um pouco em lo que é a condição para que cada país seja membro de Crisco, ou lo que eles têm. Está com nós hoje Alexandre Peterman, que foi uma pessoa que trabalhou nesse artigo. Nesse momento se hizo uma compilação de lo que tinha cada um de los códigos para que se reportasse adentro de la família Crisco de códigos. Então, todos estes tinham a adoção del Crisco como estándar. Estava em processo de hacerse um National Regulator ou um National Reporting Organization. Brasil acá está como X ou em development, hoje já está como listo. A necessidade del competent person, mira que Estados Unidos estava como condicional solamente para as reservas, hoje dia com a regra SK 1300, também Estados Unidos necessita el competent person. Acá, a utilização de recursos inferidos para estudos econômicos, Canadá e Estados Unidos seguem não deixando que os recursos econômicos, os recursos inferidos, perdão, se incluam em los resultados econômicos, o Preliminary Economic Assessments. Esses, todavia, seguem sendo para recursos medidos e indicados. Um nível de pré-factibilidade para que se reportem os recursos. Uma especificação de preço de commodity requerida por el regulador. De esses todos, nenhum hace com que o preço do metal ou o preço da commodity seja estabelecido pela National Reporting Organization. O único que hace isso é o SMI, porque tem o requerimento da Bolsa de Nova York, e a Bolsa de Nova York, todos os anos, para os reportes, especifica um preço para as commodities. E a reciprocidade entre os diferentes National Reporting Organizations. Eu, como membro de um National Reporting Organization acá em Brasil, les digo que isso é um trabalho em desenvolvimento. Há uma reciprocidade que é maior entre algumas em relação a outras, pero a ideia é que Crisco siga desenvolvendo os estándares e que seus NROs sigam trabalhando e tendo mais membros, e que esta universalização da reciprocidade aconteça em los próximos anos. Agora vamos entrar em la definição do que é um competent person. É um profissional da indústria mineral que está embasado ou está ligado a uma entidade, uma National Reporting Organization, que ele pode controlar através de processos disciplinários, suspendê-lo ou até expulsá-lo. Em la maioria dos casos, um competent person deve ter o mínimo de 5 anos de experiência relevante em el tipo de mineralização ou el depósito para considerar-se experto para fazer um reporte ou fazer uma avaliação del mineral específico. Esse término, ele cambia de acordo às NROs, como competent person, persona competente, qualified person, persona qualificada, qualified competent person, como é o caso de Chile. Acá em Brasil, nós utilizamos o profissional qualificado registrado. Como definir um competent person? Deve ter a educação, deve ter um grado universitário em qualquer carreira que seja de geociências ou de engenharia.
debe estar asociado de acuerdo a las normas de CRISCO y a las normas de las NRO, a una National Reporting Organization, que lhe permite poner em processos disciplinários e evaluatórios de sua competência e de la qualidade de seu trabalho, e ter os anos de experiência necessários para poder fazer os reportes e responder sobre um depósito mineral de uma substância específica. E qualified person, ou competent person, é, antes de tudo, uma autoanálise. Por exemplo, eu hice toda a minha carreira com depósitos de ouro. Em los últimos 10 ou 15 anos, trabalhei um pouco com cobre. Então, eu tenho que fazer a autoanálise, por exemplo, e dizer que em depósitos de hierro, por exemplo, ou em calizas, eu não poderia firmar um reporte, porque eu nunca tive uma experiência com esse tipo de mineral ou substância. Então, a primeira avaliação para saber se você está qualificado a ser um competent person é uma autoanálise, é um exercício de autoevaluação, que é muito importante. Um momentito aqui para uma agüita. Gracias. Então, seguindo com a definição de competent person e o primeiro autoanálise, porque o segundo análise vai ser das National Reporting Organization, e há comitês de registro profissional em todas elas que evaluam sua documentação, evaluam seu currículo, evaluam sua hoja de vida, evaluam sua experiência, e elas sim te emitem um certificado. Se você pode ser considerado competent person, segundo as regras que elas sim determinam. E nessa diapositiva de CRISCO, se mostram os tipos de depósitos ou commodities que você pode ter, os tipos de disciplinas que estão involucradas dentro do processo de avaliação, exploração, desenho e reporte de um depósito mineral, e todas as condições para que esses reportes salgam desde o campo e cheguem como reporte a uma instituição financeira, por exemplo. Então, é muito difícil que nós tenhamos um profissional que abarque ou que seja competent person ou experto em todas estas disciplinas ou substâncias. Então, por isso, estão aí os exercícios de autoanálise para que o competent person defina qual é a disciplina e qual é a substância que ele vai ser considerado competent person, segundo sua análise. Isto é submetido às NROs, que fazem a mesma avaliação. E aí, se as duas cerram, se as duas quadram, ele recebe o registro. Então, aí seriam os minimum requirements. A maioria das National Reporting Organizations, elas têm 5 anos como tempo de experiência mínima em mineria. Em Chile e em Brasil são 10 anos. O tempo de experiência em el depósito são 3. Em Estados Unidos e em Brasil, se estabelece que o competent person deve ter no mínimo de 3 anos em posições de responsabilidade. Ou seja, posições onde tecnicamente a pessoa foi responsável por el trabalho técnico e desenvolvimento da avaliação ou do reporte. E aí estão as denominações que utilizam cada uma das National Reporting Organization hasta a fecha. Há alguns estudos que estão hechos e demonstram que algumas vezes há uma certa distorção em los reportes que não são tão claros ou tão transparentes, que não há tanta materialidade, que não se pode encontrar os dados e a organização de los dados facilmente. Assim, é mais difícil ter a reprodução
y la materialidad del número, y ahí la competencia queda agrandada, y ahí el competent person queda con una responsabilidad más alta sobre estos reportes. La tendencia es que en la industria y en las auditorías se cobre más, que los reportes sean más objetivos posible y que las table ones que están entre los códigos estén bien llenadas, bien completas y que resuman de una forma muy clara y muy directa, muy objetiva, lo que es la evaluación de los depósitos. Ahí, en este caso, la competencia del competent person queda mucho más fácil de estar estabelecida. Quanto mais material e mais transparentes são os dados, mais fácil de relacionar a la competência. Em projetos de exploração, por exemplo, se pode fazer os reportes desde prospectos de exploração, há categoria de reportes para isso, hasta o recurso. Este triângulo determina que um histórico ou um estudo de apenas 23% de los depósitos descobertos ou de las ocorrências minerais se convertem em um jazimento ou então em um empreendimento econômico. Os reportes de recursos e reservas são necessários em todas essas fases do empreendimento. Então, desde as etapas de estratégia, de definição, a exploração generativa, a exploração de segmento, a exploração avançada, e aí, em la exploração avançada, já se pode ter reporte de números de exploração ou de prospectos de exploração em instituições financeiras. E aí depois passamos a uma etapa de perfil e desde a fase E5 ou de la pré-factibilidade, que já contém um pouco mais de engenharia e um pouco mais de conhecimento técnico, metalúrgico e econômico, aí sim se poderia chegar a ser um reporte de recursos minerais. Então, aí está o template de Crisco, onde empieza a busca de dados preliminares, e acá, nesta etapa, se pode reportar os resultados solo de exploração. Entre a fase de Scoping, Study e Pre-Feasibility, já se pode implementar o que seria o reporte de recursos inferidos, e aí depois, entre a pré-factibilidade e a factibilidade, os recursos indicados e medidos. Este seria um exemplo simplificado de la forma como AngloGold trata o tema, reporte de recursos e reservas. Então, em lo que são os greenfields ou a exploração generativa, nós não hacemos reporte, não hacemos reporte de resultados de exploração. Algumas vezes hacemos um press release que também deve ser de acordo a los códigos, como por exemplo os depósitos de Colômbia. Estes sim, por el tamanho e por la relevância para a companhia, foram reportados os resultados de exploração, com os resultados preliminares de sondagem. Aí depois que se estabelece os estudos conceituais e de pré-factibilidade, se pode reportar um recurso inferido. Estes, quando seguem ao estudo de factibilidade, aí sim já se pode reportar recursos medidos e indicados. Seguindo um fluxo general de como se generam estes reportes, desde a base de dados hasta o reporte de recursos minerais. Tudo empieza em la coleta de dados de campo, trincheiras, mapeio, canaletas, sondajes,
Todo esto debe estar acompañado de análisis químicos, procedimientos de QA/QC, Quality Assurance and Quality Control. Después, con los datos y la base de datos robusta, organizada, bien armazenados los datos, pasamos a la etapa del modelo geológico, la comprensión de la geometría, la complejidad estructural, el conocimiento de los depósitos, el mapeo geológico, que es lo que va a nos permitir hacer el modelo 3D, y con ese modelo 3D nosotros tenemos la condición de evaluar los volúmenes y las leyes que se encuentran adentro de estos volúmenes. Ahí después, con los volúmenes listos, los modelos geológicos listos, todos los controles geológicos establecidos, pasamos a la fase de la estimación de leyes o estimaciones de proporción, estimaciones de las variables en cuestión, para poder cuantificar y darle valor a los depósitos o a los yacimientos mineros. Y con todo esto en mano, considerando los factores técnicos y los factores de modificación, que se pasa desde el recurso hacia reserva, diseños mineros, geomecânica, metalurgia, condición econômica, el precio de commodity, aí sim se pode chegar a lograr los reportes de las National Reporting Organization, para que se entreguem a las instituições financeiras o tamanho e o valor do depósito. Então, como se constrói a confiança em los recursos ou em la estimação de recursos? Os pontos mais importantes: a robustez ou a confiança em el modelo geológico, o estabelecimento de continuidade ou não da mineralização, a qualidade do muestreo, se este muestreo tem controle de qualidade, Quality Assurance and Quality Control, que identifica que as muestras são confiáveis e próprias para a estimação das leis ou percentuais. Densidade. Esta é uma variável muito importante, é uma variável de laboratório. Recentemente, com mais desenvolvimento em geometalurgia, esse também tem sido, junto com a densidade, outro fator que traz robustez, traz confiança a los modelos geológicos. A aplicação e a robustez do método de avaliação, elegir os parâmetros corretos, elegir o método correto de estimação, validação de los modelos geológicos e de las estimações, muito importante. Hoje dia, em auditorias, em processos de revisão, é muito importante que os números que estão em los modelos estejam sempre de acordo a los números que estão em los dados, para que você não tenha sesgo entre os dados e o modelo. A forma apropriada de fazer a metodologia de classificação entre inferido, indicado e medido. E aí, se os depósitos, ou se o modelo geológico está passível de prospecto de eventual extração econômica. Aí entram os preços de ouro, os desenhos mineiros ou as otimizações de Open Pit, para que se determine de toda a fração de recurso que está em terreno, qual seria a economicamente viável. Em los últimos anos, isso tem sido uma coisa muito importante para os reportes, e hoje dia, basicamente, todos os recursos têm que comprovar que têm uma reasonable prospect of economic extraction, segundo desenho de cielo aberto ou segundo desenho de subterrâneo. As definições ou as categorias de recurso, estas são medidas, indicadas e inferidas. Basicamente, nos recursos medidos, a confiança geológica, a confiança em los dados e a confiança em la estimação é muito grande. Generalmente, essa porção classificada de los recursos é atribuída a las zonas que têm o menor erro de estimação possível,
y el mayor grado de conocimiento posible en los datos. Un recurso indicado es un recurso que tiene un grado de confianza en la estimación, en el modelo geológico y en los datos que se permite hacer un plan de producción. Un recurso inferido sería un recurso también con un grado de confianza en la estimación, que uno sí lo puede meter en un reporte, pero todavía este recurso no está listo, no tiene el grado de confianza necesario para hacer la producción. Entonces, esta sería una forma más interativa. El inferido, yo tengo el conocimiento, yo siento el olor, pero todavía yo no tengo suficiente información. El indicado, yo ya tengo un poquito más de información, ya hice un poco más de información en el terreno, y el medido, ya está hecho el trabajo, ya está diseñado. Muchas veces el medido ya no cambia más, y este sería el número que yo puedo enviárselo a la planta. Entonces el medido ya está acá, ya está en la mano. Entonces acá un ejemplo de clasificación entre medido, indicado e inferido, considerando las distancias amostrales. El medido tiene una distancia entre 25 metros, el indicado sería una distancia hasta 50 metros, y el inferido sería una distancia hasta 100 metros. Acá en el caso del open pit, la fracción que tiene más información y está más conocida, clasificada como medido, más acerca de la superficie. El indicado sería una zona de transición que tiene menos información, y acá en el fondo, a donde el conocimiento es menor, inferido. Ahí hablando un poco de las técnicas más modernas de geología y Quality Assurance y Quality Control, lo que es necesario tener en la base de datos: deviación, litología, alteración, mineralización, mineralogía, análisis químicos, análisis microscópicas y, recientemente, en los últimos 10 años, los estudios metalúrgicos. Entonces, esto todo debe estar fácil de se obtener en la base de datos, debe ser fácil y debe ser muy interactivo la comprensión de esas variables en el modelo. Y si el modelo fue hecho, la estimación de cualquiera una de estas variables debe ser guardados y debe estar organizados los parámetros, debe estar organizado las herramientas computacionales con cual se hizo, y muy importante, debe ser reproducible, debe ser fácil de hacer el mismo número considerando los mismos datos, si así for necesario. Acá lo que se hace el logueo, la geología, más detalle, menos detalle, los elementos que sí describen la mineralización y traen en la descripción lo que puede llegar a ser la parte más importante para el depósito, debe estar muy, muy bien descrita, con un nivel de detalle muy, muy bien elaborado, para que cuando se haga el modelo y cuando se establezca el valor y la estimación, esto sí tenga una relación directa con la geología. Esto es muy importante. Acá el logueo, antes hecho en papel, a la mano, hoy día com as bases de dados mais interativas e mais uso de tablets, mais uso de computadoras, são hechas eletronicamente, pero as duas formas devem ser diretamente relacionadas ao sondaje, ao mapa e ao depósito. Muito importante a prolijidade, a organização, que tipo de dados se generou, como se colectou, como se armazenou, guardar os testigos,
algunas veces es muy importante para los proyectos que no están en producción. Para los depósitos que están en producción, sí, los depósitos que están haciendo la mina. Eso sí, los datos muy antiguos que ya no existen más, algunas veces se puede descartar, pero todo que justifica un recurso 5 años atrás, hacia donde el depósito va a ser minado todavía, debe estar presente en la base de datos, disponible para una auditoría. Essas são variáveis muito importantes, leis, a SEM, análises químicas, densidade. Densidade é muito importante, é uma parte muito importante em qualquer de los depósitos minerais. É uma variável que te vai dar um parâmetro muito importante em el tamanho do depósito, que seria o tonelagem. Hoje dia, é uma prática comum que se saque foto de los testigos e que se armazene em la base de dados. Se você necessita volver ou se necessita passar a um auditor ou alguém que se lo necessite, a condição de mirar uma lei muito alta em um modelo geológico, se lo pode ir volver a ver como era a muestra, como era o testigo. Os modelos geológicos 3D, hoje dia, também são muito difundidos na indústria mineira. Los software minero, el Leapfrog, que é um software para modelo geológico. Muito importante a validação. Acá a definição correta de las litologias antes de definir o depósito. O modelo de bloques, que é a entidade tridimensional, que é onde se vai estimar as leis, depois do modelo geológico ou o modelo de la mineralização listo. Aí a estimação, como vamos estimar, que método vamos estimar, o Kriging, métodos não lineares, métodos não lineares, os métodos de simulação para atribuir as condições de quantificar o erro de estimação. Acá temos um exemplo, onde os dados são estimados na primeira, segunda e terceira passada. Isso tudo depois deve estar validado. Os volumes de búsqueda, Search Volume 1, Search Volume 2, Search Volume 3, a comparação entre diferentes modelos, entre modelos e os dados, verificar onde estão as variações e por que se las ocorreu. Volver ao modelo caso as variações sejam muito grandes ou não sejam justificáveis em los dados. Acá como se cambia de esta interpretação geológica de março de 2005 para esta interpretação geológica de outubro de 2005, como se cambiam toneladas de acá para acá e leis de acá para aí. Então, fator determinante para o tamanho de depósito seria o volume de la mineralização, e aí depois este volume se vai estimar as leis. Acá hablamos um pouco de lo que é a Reasonable Prospect of Economic Extraction. Antes, se você não tinha os recursos inferidos, indicados e medidos de acordo ao grado de confiança, acá o grado de confiança se resume a um pouco mais de informação de sondagens. Antes, solamente o modelo geológico classificado era razonável de fazer o reporte de recursos. Hoje dia, se é um open pit, você tem que fazer uma otimização econômica para determinar que os recursos estejam adentro de um determinado preço de ouro. Esse preço de ouro é estabelecido em las companhias. Aí, depois de recursos, se passa a reserva. E aí já é uma otimização que tem um grado de confiança ou um grado de engenharia de minas com um pouco mais de detalhe. Então, aí há um preço menor e há um grado maior de confiança
de Engenharia de Minas, se determina a reserva como um subconjunto de los recursos. Em um caso hipotético de subterrânea, nós temos para os recursos acá verdes medidos e amarillos indicado, rojo seria o inferido, quanto de estes recursos totales é razonável de prospecto de extração econômica. Então, aí já estão associados as fases, os anos de cada uma, de cada extração. Então, agora, os recursos contêm um pouco mais de engenharia de minas, já contêm um pouco mais de desenho, já contêm um pouco mais de los fatores de diluição e de minado. Então, essa é uma tendência mundial, aonde os recursos de agora adelante com a intensificação de mais países adentro de Crisco vão ser cobrados muito mais, que já em la etapa de reporte de recursos se tenha um pouco mais de engenharia associada a los recursos. Então, acá, como evolui desde a exploração hasta o estudo de factibilidade, os recursos começam com alto grado de risco, pouca informação, e aí, quando se vai avançando, se chega ao nível de factibilidade, acá já se conhece muito mais da geologia e, sobretudo, da engenharia de minas. Então, acá já tem a factibilidade. A geomecânica é um fator que hoje dia também está associado aos recursos. Quando se faz a avaliação de recursos, a otimização, se utiliza os mesmos ângulos. Esse é um tema muito importante também, a interação e a licença social, que hoje dia é necessária. Então, acá um PIT com algumas ocupações urbanas acerca. Então, a licença social e as licenças governamentais cada dia são mais importantes para que se tenha a viabilidade de um empreendimento mineiro. Acá está o Table 1. O Table 1 vai falar diretamente com a materialidade desde o depósito e o reporte. Então, o Table 1 seria um resumo rápido e direto da avaliação e do reporte. O Table 1 está hecho para o recurso e também a reserva. Hoje dia, as avaliações externas ou as auditorias externas têm métodos quantitativos da qualidade da avaliação ou da qualidade do reporte. Há companhias que estabelecem um nível de compliance ou um nível de qualidade de cada uma das partes do reporte. Aí, esta companhia, por exemplo, atribui um peso ou uma nota em la coleção de los dados, a qualidade dos dados, a qualidade de análise química, a segurança da base de dados, o modelo geológico, como se hace o modelo geológico, os domínios, qual é a qualidade da estadística e geoestadística em geral, e se os depósitos estão qualificados de acordo aos códigos JORC ou SUNREC. Acá temos também para atribuir um certo grado de independência das operações. As companhias estabelecem modelos técnicos de sign-off, aonde a operação faz a primeira análise do depósito. Então, o competent person ou o qualified person queda em la faena ou em la operação. Há um processo de auditoria interna e uma assinatura, um sign-off técnico que recomenda à corporação que os recursos estão listos de acordo aos códigos JORC e SUNREC de maneira independente. Então, aí, o membro da corporação ou o responsável técnico que faz o sign-off por toda a companhia tem a condição de evaluar se os números são confiáveis ou não. Então,
AngloGold, esse é o exemplo de AngloGold, trabalha com 3 níveis de sign-off e uma auditoria externa a cada 3 anos por depósito. Bueno, esse seria o último. A mineria é uma atividade global. A relevância dos códigos aumentou por alguns fatores de confiança econômica entre os inversionistas e as companhias mineras. Então, hoje em dia, as companhias que estão de acordo às boas ou às melhores práticas sempre vão estar trabalhando de acordo às National Reporting Organizations, com seus reportes, sempre vão ter auditoria externa. Os recursos e os códigos de recursos e reservas são uma prática internacional. CRISCO, hoje em dia, seria a entidade internacional que controla e converte esses códigos em um estándar único. Esse é um ponto importante. Nenhum dos códigos é perspectivo. Todos eles são como guidelines, pero as guidelines estão sendo convertidas dentro do processo de conhecimento, revisão e auditoria em processos mais objetivos, mais diretos, onde a materialidade e a transparência se comprova de maneira muito mais rápida. A avaliação de los recursos e reservas são partes fundamentais de um reporte público de recursos e reservas. Então, é muito importante que os dados, a avaliação, sejam muito objetivas, muito claras, reportados de forma material e transparentes. E, hoje em dia, os procedimentos de auditoria interna e externa garantizam uma independência e uma validação em número, que também é considerada boa prática por as instituições financeiras que recebem estes reportes e fazem cálculos financeiros com eles. Chegamos ao final. Muitas graças por la atenção. Bueno, muy amables por la atención prestada durante la conferencia el día de hoy. Y tenemos varias preguntas. La primera de ellas la formula Paula Andrea Montoya y dice que en su experiencia con proyectos en las Américas, ¿cómo ve la integración y el desarrollo de procesos geometalúrgicos dentro de la evaluación de yacimientos? O processo geometalúrgico é muito importante. Com estas variáveis geometalúrgicas se hace toda a condição de planificação e a condição de los projetos terem a geometalurgia em la etapa de projeto, já adelanta muito em la etapa de definição de qual vai ser a ruta de tratamento metalúrgico. Então, hoje em dia, a maioria das companhias de exploração já trabalham em los projetos de exploração, considerando uma campanha de geometalurgia, juntamente com a campanha de sondagem de exploração e de leis. Então, eu diria que a integração é quase al 100%. Bueno, Kilsa hace también una pregunta y el siguiente. La clasificación de recursos y reservas viene encaminada también al grado de inversión que tienen las empresas mineras. Para el caso de las pequeñas minas, no cuenta con inversión para hacer ni las labores de exploración. En este orden de ideas, ¿cuáles son las actividades exploratorias mínimas que se pueden hacer para hacer válido el reporte de recursos y reservas avalado por la CRISCO? Sí. Esse foi um tema muito recorrente quando eu hice as conferências com a agência de mineria em 2016 para entrar em el CRISCO. Basicamente, a pequena mineria e essa condição que tem Colômbia é muito parecida às companhias
mineras artesanales que nosotros tenemos acá en Brasil. Y no hay otra forma sino profesionalizarlas, establecer un proceso a donde ellas tengan el mínimo de información de exploración posible, el mínimo de sondaje posible, y ahí sí, a partir de ahí, intentar convertirlas en una compañía o en un proyecto que pueda establecer una evaluación de acuerdo a los estándares de CRISCO. Puede ser que... bueno, Paula Andrea. Sí. Solo complementando, puede ser que essas companhias não cheguem a ter um recurso de acordo aos estándares CRISCO, pero puede generar um reporte de exploração que estaria de acordo ao CRISCO, e aí uma outra companhia ou então alguém interessado em fazer a inversão lo miraria desde o ponto de vista de exploração e não desde o ponto de vista de um recurso. Bueno, muchas gracias. Paula Andrea Montoya hace otra pregunta. ¿Usted cree que la categorización de recursos y reservas podría usar en otras variables, por ejemplo, geometalúrgicas para proyectos mineros? Depende del grado de importância da geometalurgia em el depósito ou em el valor del depósito. Basicamente, el valor del depósito vai estar em el contenido metálico ou em el porcentaje de qualquer que seja a substância. Então, pode ser que esto seja mais uma ferramenta de planificação do que uma ferramenta de classificação. Obviamente que pode ser um combinado. Você pode dizer que tenho muito conhecimento, tenho muita informação, tenho muita confiança e a geometalurgia é favorável. Então, aí seria um critério mais para a atribuição de medido a indicado. Bueno, muchísimas gracias, Alessandro. Entonces, de esta manera, pues los estamos invitando para la próxima conferencia del día 13 de mayo, en el mismo horario de hoy. Vamos a tener como invitado especial al profesor Juan Pablo Salazar, quien va a presentar el tema Sistemas de clasificación de presas de relaves, tipos y características. Muy buenas tardes a todos y que Dios los bendiga. Paula, sigue aí? Sí, Alexandro, aquí estoy. Sí. Sí. No sé si ellos tienen más preguntas, se lo pueden enviar a ustedes y ahí después ustedes lo hagan llegar a mí y con mucho gusto les respondo. Ok, muchísimas gracias. Sí, con el Centro Nacional de Estadística y con el Bernal estamos entonces pendientes. Si hay alguna otra pregunta, y te la hacemos llegar. Muchísimas gracias, Alexandro, por la presentación. Sí. Ok, muchas gracias. Un gran Estuvo abrazo. muy buena, Alessandro. Buenas muy clara. tardes. Estuvo muy buena, muy clara. Ok, perfecto. Bueno, chao, chao pues, Alessandro, que estés bien.
Chao, muchas gracias. Hasta la próxima. Nada, próximo.